Bela goleada do Cruzeiro. Um jogo dessa forma, tão aberto quanto foi, por parte do Cruzeiro, né? Uma goleada num choque de dois times grandes aqui do Brasil. Não, a gente sabia que condições de ganhar aqui a gente tinha. Da mesma forma que eles foram em BH e empataram, a gente tinha condições de chegar aqui e ganhar o jogo. Jogamos a nossa classificação, a gente já vinha comentando isso durante a semana. Então foi importante fazer um bom jogo, ganhar da forma que foi. Eu só fico feliz pelo empenho de todo mundo e praticamente classificado, era o que a gente queria. Essa pressão da torcida para cima dos jogadores do Vasco ajudou você de alguma forma ali dentro do campo? Ajuda porque o jogador se sente pressionado, já está perdendo, a torcida começa a vaiar um ou outro, a bola começa a queimar, já passei por situações como essas. Então a gente acho que soube aproveitar também no momento que o Vasco sentiu e fizemos aí um placar elástico. O Mano disse que o Cruzeiro fez um jogo praticamente perfeito. Você analisa assim também? Sim, também. Tanto na marcação, na postura tática, na hora de marcar, na hora de atacar. Então foi todo mundo bem dedicado. Acho que por isso que a gente fez um grande jogo. Thiago, nos 3 primeiros jogos da fase de grupos foram 2 gols marcados. Agora nessas 2 últimas partidas, 11 gols. O que mudou no Cruzeiro? Não mudou nada. A gente sabia que tinha que melhorar um pouco na frente. Último passe, finalizações, melhoramos e os gols começaram a sair. Então todos os clubes vão passar por uma fasezinha ruim na competição, tanto no Brasileiro, Libertadores. Passamos por ela e eu falei na semana passada que na quinta-feira lá em BH tudo ia mudar. Então mudou a nossa atitude, melhoramos muita coisa e por isso que os gols estão saindo. Pô, mesmo o jogo mesmo, teve 2 sortes ali, consegui fazer 2 gols. Mas não tem nada especial não, é mais mesmo jogo a jogo. Qual foi a motivação de vocês para esse jogo de hoje? Uma delas foi já eliminar um concorrente, uma equipe grande aqui do Brasil, Sassá? Não, pô, nossa motivação era vir fazer um grande jogo e buscar essa vitória para a gente conseguir realmente mirar nossa classificação. Mais uma vez conseguimos fazer um grande espetáculo. Como é que vocês sentiram ali a reação dos jogadores do Vasco em relação a toda a pressão, né, extra-campo? Não, isso aí quem joga em time grande tem que saber lidar com isso aí. Tem pouco tempo também, o nosso torcedor também estava cobrando. Nosso time conseguiu dar a volta por cima. Como eu falei, time grande tem que estar disposto a isso aí tudo. Nesse momento vocês são líderes do grupo, né, à frente do Racing. Como é que o Cruzeiro, os jogadores vão assistir ao jogo de amanhã entre Laú e Racing? Vai torcer para quem, Sassá? Não, eu vou comemorar um pouquinho essa vitória aí. Está muito tempo preso aí e eles que se matem lá. Ô, Sassá, você finalmente começa a deslanchar com a camisa do Cruzeiro, né? Também tive um ano antes de me machucar bom também, estava fazendo gol, marcando. Fiquei afastado de 7 meses, mas voltei bem, já tô adaptado já de novo para continuar na sequência. Mas esse é o Sassá, goleador. Conhece o caminho das redes? Graças a Deus, que tem que agradecer a Deus por mais um bom momento que eu voltei a viver. Vai ter algum sabor especial de novo enfrentar o seu ex-clube, o Botafogo, no domingo? Isso se o Mano não resolver poupar de novo os titulares. Não quero ser poupado não, quero jogar, quero aproveitar a fase. O Botafogo sempre vai ser um jogo especial, né? Foi um clube que me projetou, um clube que eu tenho bastante carinho e espero que seja um grande jogo. Recuperar o brasileiro, o que é mais importante, serão 2 jogos em casa, Sassá? Sim, é importante a gente fazer a nossa primeira vitória também. E dentro de casa vai ser importante. Sassá, além dos 2 gols hoje, o que o Mano fala pra você, o Thiago Neves, pra recomposição na marcação? Já ali é mais uma leitura, né? A gente veio com a proposta de marcar alto, não estava encaixou, a gente teve que recuar um pouco porque a gente estava com uma boa saída ali nos volantes, conseguimos neutralizar isso aí. Qual foi o mérito de vocês nessa noite ter conseguido um resultado tão elástico em cima do adversário na casa? O mérito foi o nosso time entrou bem concentrado, focado. E não desperdiçamos as oportunidades que a gente tinha. Jogo grande, a gente não pode dar mole, as oportunidades que tiver a gente tem que matar. Agora acompanhar o jogo de amanhã para a classificação de vocês às oitavas? Não vou acompanhar não, vou aproveitar um pouquinho, que hoje pode. Eu cheguei agora, já deve ter falado sobre isso, 4 gols em 2 jogos da Libertadores, como é que você está se sentindo? Tô feliz que o time está bem, cara, o time voltou a jogar bem. Feliz também porque os gols voltaram a sair. Só tem mesmo a agradecer a Deus. É isso, Sassá depois da goleada do Cruzeiro, 4-0 para cima do Vasco. A gente já viu aqui no Central Fox agora há pouco.
as cenas de tensão, de tumulto até dentro da torcida do Vasco, ainda no primeiro tempo, depois que o Cruzeiro fez 3-0. Logo depois do terceiro gol, ainda nos primeiros 45 minutos, a torcida do Vasco começou a brigar entre ela própria, entre duas facções aparentemente, uma turma que estava apoiando o time, outra que passou a vaiar, enfim, a polícia acabou intervindo e houve um tumulto que inclusive interrompeu o jogo por quase 7 minutos, o jogo ficou paralisado até que os ânimos se acalmassem. 4-0 placar final, Cruzeiro sobre o Vasco. O Vasco está eliminado matematicamente da Libertadores, tem apenas 2 pontos no grupo 5, já com 5 jogos cumpridos. Só pode chegar, no entanto, portanto, a 5 pontos. O terceiro colocado tem 5, que é a Universidade de Chile, e o segundo colocado hoje, apenas com 4 jogos, com um jogo a menos que o Vasco, já tem 8 pontos, portanto, o Vasco não pode mais alcançar a segunda posição, está matematicamente eliminado, e o Cruzeiro em situação agora boa na liderança, com 8 pontos, mas com um jogo a mais do que o Racing, que é o segundo colocado, com o mesmo número de pontos. Vamos conversar então agora com nossos companheiros que acompanharam essa grande goleada do Cruzeiro, 4-0 para cima do Vasco. Hamilton Rodrigues, Gustavo Ribeirão, boa noite, companheiros. Boa noite, Ilan, boa noite, Pascoal, todo mundo que está ligado no Central Fox. Olha, um jogo aí cercado. Se a gente for olhar só os números do jogo, já dá para contar muita história, né? É a pior derrota do Vasco numa Libertadores jogando em casa, uma goleada por 4-0, um Cruzeiro avassalador que faz 11 gols em 2 jogos e uma classificação praticamente encaminhada. O Sassá há pouco falou, a gente comentava aqui, né, Ribeirão? Fez a leitura certa do jogo, né? O Cruzeiro roubou 4 bolas, chutou 4 bolas no gol e fez 4-0. Exatamente. Boa noite a todos. Foi um Cruzeiro muito superior ao Vasco da Gama, já era esperado isso. A gente sabe que o time do Vasco tem muitas limitações, mas é um time que se entrega muito. Mas no primeiro tempo a gente viu um Vasco desorganizado, principalmente, Hamilton, pelas ausências, na minha opinião, do De Sábato e do Wagner. Fizeram muita falta esses 2 jogadores, o Wagner um desfalque aí de última hora, o De Sábato suspenso também. É um time que teve dificuldade na saída de bola justamente pela falta desses 2 jogadores que ajudam muito nessa transição. Foi um time que tentou muito explorar as jogadas pelas beiradas, só que o Cruzeiro se fechou muito bem, não dava espaço para o Vasco jogar. E aí a gente está vendo o primeiro gol do Cruzeiro, houve uma falha aí da arbitragem, daqui a pouquinho o Simon vai falar a respeito, os jogadores do Cruzeiro estavam impedidos, mas o gol foi confirmado, seguiu o jogo com o Vasco ainda desorganizado, tentando na base do abafa alguma coisa no ataque, só que o Cruzeiro administrou muito bem essa confortável vantagem e aí naturalmente conseguiu ampliar o placar pelos espaços que o Vasco dava. A gente está vendo agora o lance do segundo gol. Olha como o Vasco trabalhou tranquilamente a jogada pelo lado direito. Ali com o Pikachu avançando muito, havia espaço para jogadas de linha de fundo e foi o que aconteceu. Os gols saíram naturalmente com o Cruzeiro fazendo essa boa vantagem ainda no primeiro tempo. O goleiro Fábio está deixando o São Januário, vamos ao vivo acompanhar. Os importantes que a história do Vasco é muito bonita. Esse momento tenso do Vasco, a necessidade extrema da vitória para manter o time vivo, né, na Libertadores, isso entrou na estratégia de vocês? Ajudou de alguma forma o Cruzeiro? Eu acho que dentro do empate que eles conseguiram, com toda a superação, nós já sabíamos que o Vasco vinha motivado, né, mas que a gente tinha que aproveitar as situações que a gente ia encontrar ali dentro de campo para que a gente pudesse fazer o resultado, né, e a gente foi muito feliz nisso, né, a gente conseguiu concluir muito bem e graças a Deus conseguimos fazer os gols que nos deu mais tranquilidade e jogou a pressão maior para o time do Vasco, né? Aí a gente conseguiu neutralizar bem a equipe do Vasco para conseguir sair daqui com um belo resultado. As palavras do goleiro Fábio, a gente vai com João Ventura agora. O Wellington está falando, o volante do Vasco. Você e o Daronco, entre ele e o Daronco também, dizendo que ele não deu a falta por algum problema que ele tinha com o Erlen num jogo do ano passado. Queria que você falasse dessa tua visão do que aconteceu, do que você falou para o Erlen. Não, na verdade, ali no lance do gol, todos nós vimos que foi falta e a cobrança do Erlen foi uma cobrança normal, até respeitosa, né? Em questão a pedido da falta, e aí eu falei com ele, falei assim, professor, para de discutir com o Erlen, ele estava discutindo feio e vamos prestar atenção no jogo. Ele acabou falando que tem jogadores como o Erlen que merecia. Ouvi que ele estava discutindo, disse que o Erlen em algum momento no passado jogou a torcida contra ele, e isso eu não sei, né, se isso teve influência
em não dar falta, né? A gente não pode julgar o caráter, o ser humano, né? Mas o fato foi que aconteceu isso. Ele chegou a dizer para você que não foi falta e que ele não marcou a falta por isso ou não? Não claramente, não com essas palavras, que não foi falta, não vou marcar, mas ali no momento do jogo é muito rápido, né? E claramente o Erle até coloca o corpo para frente porque ficou desequilibrado com o empurrão, né? E ele acabou optando em não dar falta. Qual foi o teor aí? Bom, tá aqui o Wellington, vamos ao outro ponto aqui do Estádio São Januário com o repórter Álvaro Loureiro. Na verdade, gritando meu nome. Dedé falando por aqui. É legal demais, cara. A gente mostra que tem um carinho verdadeiro do torcedor pro Vasco, por tudo que eu fiz. E eu tenho esse carinho também por eles, por tudo que fizeram por mim. Fiz uma história legal aqui e só tenho a agradecer. Que lições você acha que o Cruzeiro tirou dessa partida, pode tirar dessa partida, que, como o Mano Menezes disse, foi praticamente perfeita para levar para outros jogos? Cara, eu acho que a gente já trouxe do jogo passado, o espírito do jogo passado para esse jogo. Foi importante para a gente o jogo onde conseguimos fazer a 3-0 no primeiro tempo também. Apesar de ter sido um placar largo, os caras também ficaram, depois dos 3-0, com 2 jogadores a menos. Mas até então, nosso time estava jogando muito bem, estava bem posicionado e foi o que a gente trouxe para São Januário. A gente sabia da dificuldade, que aqui os jogadores guerriam muito. E a gente veio preparado para isso, colocou na cabeça que a gente tinha que entrar batalhando da mesma forma. E foi o que deu essa vitória para a gente. Dedé, contando os 2 últimos anos ali, 16 e 17, você entrou em campo 13 vezes. Com o jogo de hoje, já são 12 jogos em 2018. Você vai igualar em 5 meses o que você jogou, vai superar em 5 meses o que você jogou em 2 anos. Qual é o sentimento que você tem, Dedé, de entrar em campo, de voltar a atuar em alto nível? Eu tô feliz, cara. O meu momento, méritos ao departamento médico, a comissão também, por fazer trabalho específico comigo. Antes de jogos, antes de treinos, depois de treinos também, eu estou fazendo sempre um trabalho extra. E isso está fazendo a minha evolução. E o legal disso tudo é a forma que eu estou jogando. Estou me sentindo super bem, sentindo da mesma forma que eu senti 2011 a 2014, onde depois que tive a contusão. Então a lesão que eu tive não fez a diferença e está sendo legal essa sequência de jogos, essa oportunidade que eu estou tendo, porque o Cruzeiro tem um elenco fortíssimo, ainda mais do setor defensivo. Agradeço muito, mas é fruto de um trabalho maravilhoso em conjunto, tanto da parte de comissão, parte técnica, como da parte física e a minha dedicação também em campo. Amanhã tem Racing e Laú. Nesse momento vocês são líderes do grupo. Amanhã qual vai ser a postura dos jogadores do Cruzeiro? Você vai secar quem amanhã? Cara, eu tô pensando na gente. Eu acho que se o Racing ganhar da Laú vai ser praticamente classificado. Então a gente quer classificar. Mas independente do que acontecer lá, a gente está preparado para o último jogo, para fazer a nossa classificação em casa, porque vai ser um jogo importante, independente se estiver classificado já, mostrar a nossa força na Libertadores, nosso foco também, como tivemos aqui, né, apesar do jogo, no primeiro tempo tá 3-0, mantivemos bem focado, com a postura bem séria no jogo e conseguimos até fazer mais um gol que foi importantíssimo. Você tem uma história bonita aqui no Vasco. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento tenso do clube. Hoje tivemos algumas cenas lamentáveis, né, nas arquibancadas, brigas. Cara, eu fico triste, né, pelo tamanho do Vasco. Torço para todos os times brasileiros que tem uma história bonita, como o Vasco tem história maravilhosa no cenário brasileiro. Cresça, volte a ser como era antes. E fico triste demais de estar participando num jogo aqui em São Januário e ver esse tumulto todo, a pancadaria na arquibancada, parar jogo por causa de vândalos que vêm para a arquibancada para brigar. O Vasco é muito grande, é um time que tem uma torcida imensa. Eu tive o privilégio de ter participado dessa história do Vasco e vi que todo o Brasil tem torcedor. Aí agora eu venho aqui e vejo essa situação, fico triste, acho lamentável.
Aí as palavras do zagueiro Dedé. Passo a bola para você, Hamilton Rodrigues. Legal, Álvaro Loureiro trazendo o Dedé. É válido e é verdade, Gustavo Ribeirão, que a vitória sobre a Universidade de Chile foi circunstancial. Sim. Um 7-0 construído com 2 jogadores do time adversário expulsos, é claro, mas o Cruzeiro jogava bem e hoje construiu, jogou bem e construiu a goleada. E sabia que o Vasco, pela necessidade da vitória, teria que ir para cima, né? Então administrou muito bem no início as tentativas de avanço do time carioca, segurou bem sem dar espaço e aí na primeira oportunidade abriu o placar e depois o placar de 4-0 foi construído naturalmente. O Vasco da Gama sentiu a falta dos 2 jogadores que eu citei há pouco, né? O De Sábato e o Wagner. Os substitutos desses 2 jogadores não renderam, né? O substituto do De Sábato foi o Bruno Silva, pouco apareceu, quando apareceu errou demais, parece ter sentido muito o peso do jogo, a necessidade que o Vasco tinha nessa partida. E o Evander, que substituiu o Wagner, ele muito sonolento, ele teria que ter ajudado mais na transição do Vasco da defesa para o ataque, muito lento, apagado no jogo e se machucou na primeira etapa, acabou sendo substituído por outro atacante, o Riascos, que acabou jogando enfiado ali à frente com o Andrés Rios e pouco recebeu a bola com condição de marcar. O Vasco pode ter a pior campanha nos últimos anos de um brasileiro em Libertadores, aliás, desde 2002 não há uma campanha tão ruim em fase de grupos. Naquela ocasião, o Flamengo acabou eliminado nessa fase com só 4 pontos. No mesmo ano, o Atlético Paranaense com 5 pontos também não avançou para a fase seguinte e o Vasco pode alcançar no máximo 5 pontos, isso se vencer Laú na próxima rodada. E o Cruzeiro tem a condição ainda de ficar em primeiro, mesmo que o Racing vença o jogo de amanhã contra Laú, o Cruzeiro na última rodada, quando enfrenta o próprio Racing, pode ainda abocanhar esse primeiro lugar para ter alguma vantagem lá na frente. Gols para você aí no visual diferente da transmissão, né? Gols para você com o ângulo Fox, trazendo para você os gols do jogo. Vamos ouvir os treinadores, eles também falaram, a gente recupera aqui para ouvir os treinadores, o Mano Menezes e também o Zé Ricardo. Vamos ver. Fizemos um primeiro tempo muito bom, para um jogo que se mostrava difícil pela circunstância, pelo caráter decisivo, pela dificuldade que é sempre jogar fora de casa, mas a equipe fez um grande jogo, está crescendo, está retomando, né? Tá se amadurecendo para jogos assim, e a gente sabia que podia fazer aqui um jogo melhor do que fez contra o Vasco lá. Porque está lá gravado, quando nós empatamos com o Vasco, eu disse que o jogo tinha sido num momento muito ruim para a gente, que era entre os 2 jogos das finais, né? E lá nós tínhamos vindo de uma derrota de 3-1 no primeiro clássico, aquilo tinha, né, mexido com a gente, tinha desgastado a equipe e a gente não teve força suficiente lá para fazer uma pressão, fazer um jogo melhor. Mas que o segundo jogo depois viria e nós disputaríamos em outras circunstâncias. Acho que foi o que se viu em campo, um Cruzeiro muito superior e se aproximando da classificação para as oitavas, que é o nosso objetivo nessa fase de grupos. Começou com o Léo, mas teve aí uma sequência boa com o Thiago, com o Sassá. Depois, no segundo tempo, a equipe, sabendo que precisava conter a tentativa de ímpeto do adversário para não iniciar uma reação. O Vasco tem feito grandes finais de jogos, né? E a gente tinha essa preocupação. Acho que com o 4º gol do Sassá se definiu o jogo e aí conseguimos, né, administrar bem até o final e sair daqui com uma grande vitória, num lugar sempre onde é muito difícil jogar contra um adversário que vem jogando bem aí no ano, como participante do Campeonato Carioca e também dentro do Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos.